Saudações, caros estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre prismas. Um prisma óptico é um objeto transparente com formato triangular que é capaz de refratar a luz. Quando ela passa através de um prisma, ela é refratada, ou seja, é desviada de sua trajetória. Isso ocorre porque a velocidade da luz muda quando passa de um meio para outro, como do ar para o vidro, por exemplo. Ângulo de abertura ou de refringência. Ângulo de abertura ou refringência é o ângulo formado pela linha normal à superfície de um meio e a linha que representa o raio de luz que entra nesse meio e sofre refração. Então temos aqui no prisma, que é chamado de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Desvio angular em um prisma óptico. O desvio angular é a mudança de direção na luz quando ela passa através do prisma óptico. Isso ocorre devido à refração da luz em diferentes ângulos ao passar pelo prisma. Antes de falarmos sobre o desvio angular, vamos falar primeiramente sobre o ângulo de abertura A. Esse ângulo de abertura A ele se encontra na parte superior do prisma. Esse prisma está imerso em um meio de índice de refração A e o prisma contém um índice de refração B. Vamos considerar que o índice de refração do prisma é maior que o índice de refração do meio. Vamos traçar aqui uma reta normal. Essa reta faz 90 graus com a superfície do prisma. Temos aqui o primeiro raio incidente. Ele tem um ângulo de incidência α1. Ele refrata no interior do prisma, formando um ângulo de refração θ1. Vamos traçar agora uma reta normal com um ângulo de 90 graus na outra superfície do prisma. Esse raio agora passa a ser um raio incidente, com um ângulo de incidência igual a α2. Ele vai desviar na superfície do prisma e vai formar um ângulo de refração θ2. Vamos verificar qual o valor desse ângulo aqui. Observe que essa reta normal faz com a superfície do prisma um ângulo de 90 graus. Significa que esse ângulo aqui é igual a 90 menos esse ângulo θ1. E do outro lado a mesma coisa. Essa reta normal faz com a superfície do prisma um ângulo de 90 graus. Isso significa que esse ângulo ele é igual a 90 graus menos θ2. Sabemos que os ângulos internos de um triângulo equivalem a 180 graus. Dessa maneira, somando os ângulos internos, dizemos que o ângulo de abertura mais 90 graus menos θ1 mais 90 graus menos θ2 equivale a 180 graus. Tirando os parênteses, ficará ângulo de abertura mais 90 graus menos θ1 mais 90 graus menos θ2 equivale a 180 graus. Somando esses ângulos, 90 mais 90 vai ficar o ângulo de abertura menos θ1 menos α2 mais 180 graus equivale a 180 graus. Simplificando, vamos dizer que o ângulo de abertura é igual a θ1 mais α2. Vamos agora verificar qual foi o desvio provocado pelos raios que passaram pelo interior desse prisma, que nós vamos chamar de desvio. Vamos observar o seguinte: temos aqui esse prolongamento desse raio incidente, caso não houvesse um desvio, então ele provocou esse pequeno desvio. Nesse caso aqui, esse raio incidente, se não houvesse uma refração, ele simplesmente passaria direto. Porém, houve um pequeno desvio que provocou esse ângulo aqui. Vamos entender o seguinte: a soma desse ângulo mais esse ângulo vai dar um desvio total que nós vamos chamar de D. Vamos analisar a seguinte situação: esse ângulo alfa formado pela reta normal e por esse ângulo desse raio incidente e o seu prolongamento equivale a α1. Observe que α1 ele é alterno interno desse mesmo ângulo formado por essa reta e a reta normal. Assim, podemos dizer que esse ângulo, esse pequeno desvio,
é igual a α1 menos θ1. Nesse caso, observe que esse raio, se não houvesse refração, ele simplesmente passaria direto, mas houve um desvio. Observe que esse ângulo α2 ele alterna o interno dessa reta normal com esse prolongamento desse raio incidente. Significa que esse ângulo é esse ângulo total, θ2 menos α2. Dessa maneira, dizemos que o desvio total é igual a α1 menos θ1 mais α2 menos θ2. Dizemos então que o desvio é igual a α1 mais θ2 menos, parênteses, α1 mais α2, fecha parênteses. Observe que θ1 mais α2 equivale ao ângulo de abertura. Dessa maneira, o desvio será α1 mais α2 menos o ângulo de abertura. Desvio mínimo. O desvio mínimo em um prisma óptico ocorre quando o raio de luz que entra no prisma sofre apenas um desvio mínimo ao atravessá-lo, ou seja, quando a luz é refratada apenas uma vez ao entrar no prisma e outra vez ao sair, resultando em um desvio total mínimo. Vamos tratar agora sobre o desvio mínimo, mas para que haja esse desvio mínimo, é necessário preencher alguns pré-requisitos. Temos aqui esse raio que vai incidir nessa superfície do prisma. Para que haja esse desvio mínimo, vamos traçar primeiramente essa reta, e nós vamos chamar essa reta de plano bissetor. Esse plano bissetor, ele divide o prisma em duas partes iguais. O raio refratado, ao passar pelo interior desse prisma, deve fazer um ângulo de 90 graus com esse plano bissetor. Em seguida, havendo desvio. Vamos traçar essa reta normal, onde haverá esse primeiro ângulo incidente, que nós vamos chamar de α1, e no interior do prisma vai formar um ângulo refratado, que nós vamos chamar de θ1. Já no outro lado do prisma, traçando essa reta normal, temos aqui esse ângulo, que agora passa a ser um ângulo incidente α2, e desse lado teremos um ângulo refratado, que nós vamos chamar de ângulo θ2. Para que haja esse desvio mínimo, é muito importante salientar que α1 é igual a θ2, que nós vamos chamar de I. Sabemos que o desvio é igual a α1 mais θ2 menos o ângulo de abertura. Fazendo essa substituição, dizemos que esse desvio mínimo é igual a 2 vezes I menos o ângulo de abertura. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!